Episódio de hoje. Feliz aniversário. 13 de julho. Quarta-feira. O comissário Madruga e o detetive Barriga estão no gabinete no DPGC para o plantão da noite quando o telefone toca. Madruga atende e diz: DPGC. Em que podemos ajudar? Como assim? Estamos indo para aí. Quem era? Perguntou o Barriga. O soldado Hector. Vamos para Oncelote, respondeu Madruga organizando as coisas para sair. Horas depois Red Bat e o Wing Boy são chamados à casa do professor Patrício Pombos. Chegando lá eles veem o comissário e o detetive na frente da casa. Outro ataque? Perguntou o vigilante. Sim. E esse foi pior que os outros. Entrem, disse Madruga. Enquanto entram, Barriga se aproxima de Wing Boy e pergunta: Você é o quê? Uma espécie de ajudante. Eu chamaria de fiel escudeiro, respondeu Wing Boy. Quando eles entram no local, o cenário é horrível. Patrício estava caído. Morto. Já entrando em estado de decomposição. Seu rosto revelava uma expressão de pânico. Deve ter morrido há uns 3 dias. Sentiram falta dele na faculdade e não conseguiram entrar em contato. Os vizinhos relataram um cheiro forte vindo daqui e chamaram a polícia. Quando chegamos vimos essa cena. O médico legista disse que, por mais estranho que isso pareça, ele morreu de medo, disse Madruga ao vigilante. Barriga se aproxima e entrega um bilhete ao Red Bat. Estava em cima da mesa, disse ele. Red Bat leu o bilhete. O medo e o perigo andam de mãos dadas. Se você não respeita um, respeitará o outro. Assinado, Sinforoso. Red Bat. Olha, mais um pouco de palha, disse o Wing Boy trazendo-a para o herói. Vou levar isso para analisar. Se descobrirem mais alguma coisa, entrem em contato, disse Red Bat ao comissário e ao detetive saindo junto com o Wing Boy. Naquela mesma noite, no bairro de São Espinas, Pátio Gutierrez, um homem idoso vai até a cozinha de sua casa pegar um pouco de água. Mas quando ele bebe, começa a sentir-se muito fraco. Quando ele se vira, Sinforoso está diante dele. Boa noite, papai, disse Sinforoso. Jonathan? É você, disse Pátio. Sinforoso ri e diz: há quanto tempo, não é mesmo? Você me envenenou? Perguntou Pátio. É claro. Mas não se preocupe. Você não vai morrer. Pelo menos não agora, disse Sinforoso se aproximando lentamente de seu pai. Na Caverna Vermelha, Chaves e Kiko investigam as pistas encontradas na fazenda de Curiacã e na casa de Patrício. Jonathan. Esse era o nome do bisneto de Doroteia. Ela tratava esse menino igual lixo, disse Kiko ao ler uma das páginas do diário. Chaves pesquisando no bate-computador diz: Jonathan Calvilho. Esse empresário do ramo mobiliário e atual professor de Química Quântica da Universidade de Gotham City. Esse é o careca que tentou comprar a vila anos atrás. Nunca pensei que ele tivesse um passado tão pesado, disse Kiko. Parece que a lista de vingança dele ainda tem mais um nome. Aparentemente ele só foi morar com a bisavó porque foi abandonado pelo pai. E o pai dele mora aqui em Gotham, disse Chaves olhando fixamente para Kiko. No alto de um prédio em construção, Sinforoso amarra seu pai e o põe no final de uma viga metálica. Sei que o momento é quase uma despedida. Mas por que não aproveitamos o momento? Para ter a nossa primeira e última conversa de pai e filho, disse o vilão. Pátio, debilitado pelo veneno, tenta razoar como o filho. Jonathan. Você não entende. Eu e sua mãe éramos tão jovens. Não tínhamos dinheiro para casar e criar você. Sinforoso diz: então por isso resolveu fugir e me deixar com aquela vadia e aquelas 2 bruxas velhas? Papai, o senhor deveria ser melhor com as mentiras. O senhor está se complicando ainda mais. Mas sabe quem não mente? O medo. Vamos ver se com a ajuda dele você se sai melhor. O vilão então solta uma dose do gás do medo no rosto de Pátio e volta para a estrutura do prédio. Ele se senta e assiste enquanto seu pai, em desespero, começa a gritar e se debater.
vendo insetos subirem por todo o seu corpo. Ele balança até despencar da viga, porém, antes que Pátio se arrebente no chão, Red Bat aparece com seu gancho e o pega no ar. Sinforoso, irritado, assiste tudo do alto do prédio. Droga! Exclamou ele fugindo do local. Ei, espantalho! Onde pensa que vai? Disse o Wing Boy se pondo na frente do vilão. Ele tenta capturá-lo, mas Sinforoso consegue soltar um pouco do que restou do gás do medo no rosto do herói, o confundindo. Mas quando está saindo, Red Bat aparece saltando sobre ele. Os dois rolam em luta. O Wing Boy chega ao local, mas os efeitos do gás o fazem ver dois Red Bats lutando. Kiko fica confuso. Ai meu Deus! Mamãe mandou eu escolher esse daqui, disse ele se lançando contra um deles. O que você tá fazendo? Disse Chaves ao ser atacado enquanto Sinforoso fugia do local. Frustrado e vergonhado, Kiko diz: morcego errado. No dia seguinte, na Caverna Vermelha, Chiquinha é chamada ao local para ajudar a analisar a amostra de gás coletada no traje do Kiko após o último confronto. Jaiminho trabalha no microscópio enquanto Chiquinha lê os relatórios. Confirmado. Esse gás tem uma base psicoativa. Estimula áreas profundas do medo no cérebro. E pior, se ele conseguiu matar uma pessoa com uma dose concentrada, essa é uma versão mais potente. Ele tá aprimorando. Graças a Deus o Kiko recebeu uma dose baixa, disse Jaiminho. Chaves anda pensativo e diz: ele, sem dúvidas, está trabalhando a fórmula para espalhá-la. Mas onde? Se ele quiser atingir o máximo de pessoas, precisa de um dia com aglomeração. Um evento público, disse Kiko analisando mapas. Jaiminho então diz: amanhã é o aniversário de Gotham. Vai ter uma comemoração na rua da prefeitura. A cidade inteira vai estar lá. Todos se entreolham, em choque. Chaves, com voz trêmula, diz: temos que descobrir como ele pretende espalhar aquilo, e impedir antes que o pior aconteça. Eles viram à noite investigando como Sinforoso pode estar planejando espalhar o gás do medo e onde ele pode estar escondendo tamanha quantidade de substância. Você não acha que pode estar na faculdade? Não tem laboratórios suficientes para ele produzir aquilo? Perguntou Kiko. Um cara como Jonathan consegue montar um laboratório como aquele em qualquer lugar. E na universidade ele não conseguiria esconder tantos cilindros de gás, respondeu Chaves. Chiquinha se aproxima de Chaves e diz: Chaves, eu sei que talvez não seja a melhor hora, mas o que aconteceu no encontro lá com a Patty? Verdade. Você só me disse que foi péssimo. O que foi que aconteceu na real? Perguntou Kiko. Chaves suspira com pesar e em seguida lhes conta tudo o que aconteceu. Nossa, disse Chiquinha. Meio sem jeito, Chaves pergunta: e aí? O que acharam? Se seu objetivo era despistar a Patty, você fez o belo trabalho. Se seu objetivo era conquistar ela, você não poderia ter se saído pior, disse Kiko. E o que é que você entende de conquista? Perguntou Chaves. Entendo mais do que você imagina, respondeu Kiko. Chiquinha ri e diz: ah tá. Não foi o que pareceu quando a gente saiu. Pera aí. Vocês já saíram? Questionou Chaves incrédulo. Chiquinha responde dizendo: foi anos atrás. Exatamente, anos atrás. As coisas mudaram de lá pra cá, disse Kiko. Cética, Chiquinha diz: até parece. Antes que uma discussão acalorada comece, Jaiminho chega dizendo: há registros de produtos e substâncias químicas sendo entregues em um galpão de fogos de artifícios em Colônia Santa Esperança. Não seria para a fabricação dos fogos? Perguntou Kiko. Nesse galpão eles não fabricam, apenas armazenam, respondeu Jaiminho. Ele deve estar adulterando os fogos para espalharem o gás quando explodirem na festa, disse Chaves. Faz todo sentido. Toda a cidade ficará mergulhada no medo, afirmou Chiquinha. Chaves então diz: Chiquinha, pegue a localização desse galpão. Vamos acabar com a festa antes que comece. Em Colônia Santa Esperança, as pessoas se preparam para irem à festa de aniversário da cidade.
Acima da multidão, Jonathan surge numa varanda vendo funcionários da prefeitura chegarem para pegar os fogos de artifício para a festa. Um deles está fumando. Tá maluco, cara? Fumando no meio desse monte de pólvora? Apaga isso antes que eu mesmo apague no seu umbigo, disse um dos funcionários. Tá bom, calma aí, disse o homem jogando fora o cigarro. Porém o cigarro acaba caindo dentro de uma das caixas de fogos. Outro funcionário grita, aí não, corre! Os fogos explodem dentro do galpão. Uma explosão acontece e provoca um incêndio acidental em prédios à volta. O caos começa. Jonathan, assistindo ao longe, exclama, idiotas! Quase todos os fogos explodiram dentro do galpão, frustrando os planos do vilão. Minutos depois, Patty sai de sua casa alarmada com a explosão. Ela vê bombeiros e a polícia resgatando pessoas nos prédios. Ela vê uma menina presa no andar superior de um dos prédios. Ei! Tem uma criança ali, gritava ela para os bombeiros, mas ninguém lhe dá ouvidos. Ela então sobe ao local sozinha. Patty, espera, é perigoso, disse o comissário Madruga tentando impedir. Ela sobe por uma escada de incêndio, mas ao pegar a criança, parte do teto desaba, bloqueando a saída. Fumaça e chamas por toda parte. Meu Deus, disse Patty. A criança com um olhar inocente diz, calma. Deus vai enviar um anjo para nos proteger do fogo. Igual na Babilônia. Patty olha com emoção para a inocência dela quando de repente, Red Bat surge entre a fumaça invadindo o prédio. Ele resgata Patty e a criança, levando as duas para o topo de outro prédio, longe do fogo. Estarão seguras aqui. Logo resgatarão vocês. Precisam de mim lá embaixo. O incêndio é o menor dos problemas, disse o Red Bat se preparando para voltar para as ruas. Patty, ainda ofegante, diz, espera. Ao menos diga quem é você, por favor. Red Bat olha nos olhos dela e responde calmamente, eu não sou o que eu digo. Eu não sou o que eu penso. Eu sou o que eu faço. Patty, com lágrimas nos olhos, sussurra, Chaves? Ele se lança do prédio desaparecendo no meio da fumaça. Uma chuva começa a cair em pleno verão de Gotham. Red Bat encontra o comissário Madruga no meio do caos. Nesse momento Wing Boy aparece e se junta a eles na missão de resgate. Quantos feridos? Perguntou o Red Bat. Muitos, mas isso não é o pior. Temos que pegar quem causou tudo isso, disse Madruga. Foi o Sinforoso. Ele ia contaminar a cidade com gás através dos fogos. Preciso encontrá-lo agora. Com certeza tem um plano B para espalhar esse gás na festa hoje. Cuidem dos feridos, disse Red Bat. Vai. Deixe os feridos com a gente, disse o comissário enquanto Red Bat desaparece na noite. Red Bat sabia que Sinforoso voltaria para o único lugar onde se sentia poderoso. A chuva batia contra as janelas altas do laboratório da Universidade de Gotham City. Tubos de ensaio ferviam. Frascos cheios de líquidos alaranjados alinhavam-se nas bancadas. Sinforoso tentava desesperadamente criar mais gás quando a porta se abre com um som metálico. Uma sombra entra na sala. Sinforoso sorri. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para você aparecer. Red Bat fecha a porta atrás de si. Acabou, disse o herói. Pelo contrário, Red Bat. Isso está apenas começando. Sinforoso aperta o gatilho. Uma nuvem de gás laranja explode no rosto do vigilante. Red Bat vê morcegos com presas enormes invadirem o local e voarem ao redor dele. Ele se ajoelha. Sinforoso caminha entre as bancadas dizendo, diga-me, Red Bat. O que você vê? Red Bat fecha os olhos por um segundo. Respira. Controla o ritmo cardíaco. E responde, eu vejo um homem fraco. Escondido atrás do medo dos outros. O que? Como assim? Disse Sinforoso incrédulo. Aprendi a vencer o medo anos atrás, Jonathan. Ele ainda existe. Mas não me controla. Respondeu Chaves se levantando. Sinforoso rosna de raiva e avança contra o herói com uma barra de ferro.
Red Bat bloqueia tudo e acerta o vilão com fortes golpes. Você acha que controla o medo? Vamos ver, disse Red Bat cortando um tubo do gás com um batarangue. O gás do medo borrifa bem no rosto de Sinforoso. Ele recua, desesperado, derrubando frascos e tubos. Ele cai em pânico, mas de repente, começa a rir. Gotham tem medo de tudo. Crime, morte, caos, disse Sinforoso. Ele olha diretamente nos olhos do morcego colorado e diz, mas sabe do que ela tem mais medo? Red Bat aperta os punhos e Sinforoso conclui dizendo, de você. Red Bat nocauteia com um forte soco. Respira fundo e o prende com algemas. Talvez, mas não essa noite, respondeu ele. Ainda aquela noite, na Caverna Vermelha, Chaves assiste na TV a matéria sobre o grande incêndio. A âncora diz, em pleno 15 de julho, aniversário de Gotham City, um incêndio num depósito de fogos de artifícios causou grande dano a 2 prédios vizinhos. Os vigilantes Red Bat e o Wing Boy junto com bombeiros e policiais resgataram todos os moradores que, apesar dos feridos, não tivemos vítimas fatais. A promotora de justiça Patrícia de la Fuente, moradora do bairro, também ajudou no resgate das vítimas. Chiquinha e Kiko entram e se aproximam. Ela já sabe, né? Perguntou Chiquinha. Chaves não responde. Apenas observa Patty na televisão. E agora? Perguntou Kiko. Chaves responde dizendo, agora, ela sabe quem eu sou. Sabe o que eu sou? Talvez. Talvez? Como assim? Perguntou Chiquinha. Chaves respira fundo e diz, nem nós mesmos nos conhecemos plenamente. E às vezes até o que é conhecido pode assustar.